Saudações do seu amigo Papirão, professor Giovanni Silva aqui para mais uma pequena conquista diária. E hoje eu vou te dizer exatamente qual foi o primeiro livro que eu comprei. Importante que não foi o primeiro livro que eu li, mas eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro livro que eu comprei, tipo, conscientemente, tipo, esse é o livro que eu quero e tal. E foi muito massa. E antes de eu te mostrar que livro é esse, tá aqui na minha mão, inclusive vou te mostrar exatamente o livro, não só o nome, mas eu preciso que você entenda o contexto em que ele foi adquirido para que você entenda ali qual era o momento que eu vivia, tá? Para você entender a realidade nessa situação toda, eu fui criado pelo seu Roberto e pela dona Eliette, meus pais. Meu pai, ele, aos 26, 27 anos mais ou menos, ele perdeu o emprego, né? Na verdade, ele teve que ser afastado. Inclusive esse foi o termo utilizado e é utilizado até hoje, né? Quando alguém está afastado, não está exatamente aposentado, mas está afastado. Ele foi afastado do trabalho dele por conta de uma doença de pele incurável. E aí ele foi afastado, então contra a vontade dele, ele foi afastado do trabalho. E a minha mãe, ela trabalhava em uma indústria, essa indústria foi à falência e ela também perdeu e ficou em casa. Então, os meus pais sofreram essa dor, né? Uma dor muito grande, de ter que ser afastado do seu lugar de trabalho sem que fosse uma opção. E aí, a criação que eu tive foi muito baseada nessa dor que eles viveram. Do tipo assim, meu filho, você não precisa passar por isso e por esse motivo você precisa estudar muito para que você possa ter um bom emprego. Então, a minha formação foi muito baseada nisso, de que eu tinha que ter um melhor emprego e eu tinha que ser um ótimo funcionário para que eu não perdesse o emprego. E aí, como eles não conseguiram cursar uma graduação, passou a ser um foco da minha família de que eu entrasse para a faculdade, justamente porque ter um bom emprego estava associado a ter uma graduação, coisa que eles não tinham. Então, beleza. Entrei no curso de matemática, Universidade Federal do Amazonas, comecei o curso de matemática, mas aí houve uma seleção para oficial do Exército, eu entrei como oficial do Exército e aí tive que abandonar isso aí. Aí, beleza, você está entendendo o contexto. Então, quando já era tenente do Exército, depois da primeira remuneraçãozinha ali, eu, lógico, né, comprei umas roupas, comprei umas besteiras também. E aí, teve um dia eu falei, rapaz, eu preciso comprar um livro, porque era um momento de crescimento, de mudança, de evolução. E aí, esse foi o livro que eu comprei. Tá aqui, ó. Olha só. Cobiçado. Meio que ele é parecido, é uma tradução desse livro aqui, Wanted, não sei se você consegue ler aqui. E aí, o Cobiçado. Mas isso aqui que chamava atenção, ó. 50 maneiras de se tornar o funcionário dos sonhos de qualquer empresa. E eu lembro do exato momento quando eu me encantei pelo livro. Eu lembro que o começo dizia assim, ó, você é um jovem recém-formado à procura do emprego dos sonhos, ou um gerente, aí ele vai continuando e tal, e eu lembro que isso aqui me prendeu muito à época. Só que olha a situação. Deixa eu voltar o foco. Só que olha só a situação. Quando cheguei no meu local de trabalho, à época, né, então eu era tenente do Exército, e aí a galera me zoava bastante, porque meio que era um livro que, na minha mentalidade, era incrível pra mim, só que a galera que tava naquele alojamento que eu convivia ali, principalmente tem um cara chamado Almeida, o Almeidílio, espero até que ele esteja assistindo esse vídeo. O Almeida, ele brincava muito, sacaneava muito, porque na mentalidade dele, o Almeida é um empreendedor nato, né? Eles, empreendedores e tal, a galera dizia, não faz sentido você estar se esforçando, né? Para que você tenha a competência de ser o funcionário dos sonhos e que você tinha que estar se esforçando para ser o chefe e tal, mas meio que aquilo não fazia muito sentido para mim, porque a criação que eu tive era de que eu tinha que ser sim o melhor funcionário. E aí, meio que no ambiente de trabalho, eu até morava no quartel nessa época, eu comecei a ler o livro meio que escondido ali da galera, quando era para ler, eu meio que lia no canto. E aqui mostrava algumas competências, e o curioso é que, além de ler o livro, não fazer a leitura do livro, eu realmente aplicava fielmente do jeitinho que estava aqui. Eu lembro de uma dica, que eu juro que eu não fiz a leitura aqui para tentar lembrar o que era, mas eu lembro que eu aprendi lá da época. Dizia um exemplo de um cara que dizia assim, olá, meu nome é Giovanni, eu vim falar com a chefe do RH. Tipo, a pessoa tinha chegado para entrevista. E aí dizia, olha, isso está errado, porque aqui seria o mais adequado, tipo, inadequado e adequado. Adequado era, olá, aí tava escrito pausa, tá ligado? Tipo, olá, pausa. Meu nome é Giovanni e eu tenho uma entrevista agendada com a senhora fulana, chefe
do recursos humanos, do departamento pessoal e tal. Ou seja, ele é muito beabá mesmo, assim, com dicas práticas, seja voluntário. E eu de verdade apliquei isso durante a época que eu estava no meu ambiente de trabalho militar, e todas as competências que eu aprendi desse livro me possibilitaram ser funcionário muito exemplar onde eu trabalhava. Eu cheguei a exercer, fui controlador geral de um município, e poxa, tudo isso é muito válido. E às vezes a gente rotula o livro pela capa ali. E eu comecei a perceber o seguinte: o livro, qualquer livro, muita gente às vezes olha para um livro, para o título do livro, e acha que o livro é o bolo em si, e não que ele é um ingrediente. Se você perceber, para fazer um bolo, se você pega todos os ingredientes perfeitos de um bolo incrível e entrega na minha mão, as chances são de que a gente vai estragar esse troço. Mas se você pega os mesmos ingredientes e entrega na mão da minha mãe, por exemplo, ela faz um bolo maravilhoso, um bolo incrível. E muitas vezes a gente olha para um livro e acha que o livro é o bolo pronto. E, na verdade, aquele livro pode te dar os ingredientes para você transformar naquilo que você realmente quer. Da mesma forma acontece com as aulas. A gente ministra aulas de contabilidade geral, pública, auditoria, custos, perícia. Eu ministro essas aulas e muita gente assiste a aula com a expectativa de que aquela aula fosse o bolo e todo pronto já. E, na verdade, a aula ela é um conteúdo que é um ingrediente somado a outros ingredientes. Você vai juntar esses ingredientes e você vai perceber que a aprovação naquilo que você está buscando é o resultado, ele é o bolo, as outras pessoas que conseguiram ali, e talvez você esteja buscando, mas quem já conseguiu só fez uma melhor adequação entre os mesmos ingredientes. E você tem os ingredientes disponíveis para você, só falta você fazer ali a melhor alocação. Da mesma forma para quem está empreendendo. Você está querendo fechar o teu primeiro cliente, ou então quer aumentar a carteira de clientes. E aí, quando você se dá conta de que os ingredientes estão na sua mão e você é o Masterchef, tudo fica incrível, porque você começa a puxar para você a responsabilidade do: caramba, eu assisti a aula, cabe a mim a melhor disponibilização de conteúdo, horário, tempo, organização para que eu tenha o melhor resultado, e no meu ambiente de trabalho cabe a mim a melhor evolução para que eu possa me destacar e fazer contribuir no local que eu estou. Se você está na família e você, na sua família, quer proporcionar para você o melhor momento para cada um deles, então você consegue perceber que você tem que estar presente em todos os lugares onde você realmente está, e de forma voluntária, que aquilo realmente seja uma contribuição para você e para todos que estão à sua volta. E é isso, e eu espero que esse momento seja um momento agradável para você e que possa te produzir uma sensação agradável e que te possa fazer melhorar e melhorar a vida de outras pessoas também. Um grande abraço e lembre-se aí, os ingredientes estão na sua mão, você é o Masterchef. Um grande abraço e é isso. Pequenas conquistas diárias. Até mais.